Olha, você que nos acompanha pela LG Channels, a gente vai dar um pequeno intervalo e você que está no YouTube já sabe. Vamos pro telão. Vamos entrar na questão de falar de eleições. Quem não gosta de falar de eleição, né? Quem não gosta de votar, quem não gosta de ouvir o pilili que vai fazer em outubro. E aí a gente traz aqui as implicações desse primeiro momento. A campanha ainda nem começou, mas a gente sabe que por debaixo dos panos a coisa já está rolando quente. Então, assim, chamamos de pré-campanha, mas a gente sabe que a situação já está muito avançada. E um dos casos é esse aqui, ó. Lula explora o ataque dos Estados Unidos ao Pix e força a reação de Flávio Bolsonaro. A gente tem acompanhado essa disputa em relação ao Pix desde a semana passada, em que um relatório do governo dos Estados Unidos apontou o Pix, acusou o Pix de práticas que não são consideradas justas. E o que acontece? Essa estrutura da pré-campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está orientando aos aliados exatamente para explorar a ofensiva dos Estados Unidos contra o Pix e, com isso, desgastar a pré-campanha do Flávio Bolsonaro. O foco dos petistas é o quê? Capitalizar o que eles chamam de tropeços da família Bolsonaro, depois desse que é o relatório que eu citei do escritório do representante comercial dos Estados Unidos, que propôs uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros e apontou o Pix, o nosso Pix, como um dos fatores que justificam essa medida. E de olho nesse impacto da investida do PT nas redes, a campanha do Flávio também deflagrou uma contraofensiva para frear esse desgaste político e conter os danos à imagem do filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro. A articulação que o governo Lula está desenhando veio logo depois da divulgação desse relatório. O presidente, ele associou publicamente a proposta de taxações a reuniões dos filhos de Bolsonaro com auxiliares do presidente dos Estados Unidos. Você lembra que semana passada o Eduardo Bolsonaro esteve nos Estados Unidos junto com o Flávio Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, que é o blogueiro que acompanha o Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, teve reunião com o Donald Trump, teve reunião com o J.D. Vance, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, tiveram reunião também com o Marco Rubio, que é o secretário de Estado, e foi a partir da Secretaria de Estado que houve esse anúncio dessa possível nova taxação. Então, junto dessa tentativa aí de associar publicamente as taxas, essas possíveis taxas, aos filhos de Bolsonaro, o PT também passou a classificar a ação do escritório americano como um ataque ao funcionamento e à gratuidade do Pix. O Lula chegou a pousar com um cartaz contendo a frase "O Pix é do Brasil", declarou que os Estados Unidos têm medo desse sistema e ministros também saíram em defesa da ferramenta, ressaltando aí que o Pix não está em negociação. E no ambiente digital também houve uma palavra que foi criada pelos parlamentares, militantes ali da base do PT, que foi a Tariflávio, tentando fazer essa associação de Flávio Bolsonaro com as tarifas que podem vir a ser sancionadas no Brasil. E ciente desse potencial destrutivo que o tema traz, né, o Flávio Bolsonaro reagiu rapidamente. O parlamentar ele enviou uma carta ao Marco Rubio, ao secretário de Estado, pedindo para que as tarifas não sejam aplicadas e, além disso, rebateu esse gesto de Lula. Ele publicou fotos em que ele aparece com um cartaz dizendo o seguinte: o Pix é do Brasil e de Bolsonaro. Né? Eles estão com esse discurso atualmente de que o Pix foi criado durante o governo de Jair Bolsonaro e usando essa tática para tentar se desvencilhar dessa campanha aí depois do que foram anunciadas essas novas tarifas. Tem mais informação na matéria no nosso metrópolis.com e, claro, você fica ligado com a gente. Estamos de volta na TV e também no YouTube. E olha,